Na segunda aula, você aprendeu a preparar um plano de campanha que atenda às demandas sociais, apoiando-se em um conselho político e em uma coordenação de campanha. Nesta aula, você vai conhecer a importância de uma agenda de candidatura organizada, planejada e atualizada por um profissional responsável. Além disso, vai aprender a organizar os contatos de forma prática e acessível. Um instrumento que vem contribuindo com quem conduz o dia a dia do candidato em ritmo de campanha é a chamada agenda. A otimização de tempo se tornou a principal funcionalidade dessa ferramenta muito utilizada por candidatos na organização de tarefas diárias. Mas você deve estar pensando, que tipos de anotações e compromissos deve possuir uma agenda vencedora? Em papel ou eletrônica, a agenda continua em alta como recurso utilizado para administrar as mais diferentes tarefas do dia a dia. No meio político, a agenda deve ser uma memória de ações, de compromissos e de contatos que possa fornecer ao coordenador-geral da eleição a certeza que a campanha está acontecendo conforme o planejamento. A agenda aqui falada, inicialmente, possui uma lista de simpatizantes, apoiadores e entidades parceiras, com todos os seus dados devidamente registrados. Além disso, ela funciona como um guia das atividades e demandas que o candidato deve cumprir em todas as etapas da campanha. No modelo proposto nesta aula, a agenda se divide em 6 seções. Vamos detalhá-las? Quando nós falamos sobre a agenda do candidato, o que os integrantes da candidatura e o próprio candidato têm que ter presente, que é o tempo de uma outra pessoa que está em jogo. Então, respeito a uma agenda é o valor que tu dá e o respeito que tu tem por esta pessoa ou por este grupo de pessoas. Conciliar a agenda do candidato para que ela tenha um bom aproveitamento é pensar que tanto o candidato quanto demais pessoas integrantes da eleição cubram completamente o território que o candidato delimitou como território onde vai ocorrer a sua candidatura. Mas, principal de tudo, tanto para o candidato quanto para os membros que apoiam o candidato e que integram essa candidatura. Qual é o respeito que você tem pelas pessoas que estão lhe aguardando? Qual é o respeito que você tem pela agenda que você marcou? Então, a possibilidade de cair a agenda, desmarcar, chegar com atraso, o candidato tem que avaliar, não só o candidato, mas todos os integrantes da candidatura, como um risco potencial de perder votos. A partir do momento que uma agenda não é bem aproveitada, a partir do momento que uma agenda não é cumprida, não é respeitada, não é respeitado o horário, aquela primeira proposta que era conquistar um público-alvo, ela pode se dar ao contrário. Então, fazer uma boa agenda é cobrir todo o território onde está a candidatura, definir quem estará aonde e em qual horário, com qual objetivo e qual deve ser a precursoria para o evento. Uma boa precursoria é aquela que se dá quando as pessoas chegam, o território está preparado, pronto para o acolhimento, tanto do eleitor, do candidato e da pauta que a gente foi levar naquele dia. 1. Prepare a agenda para valorizar os pontos fortes do candidato e proteger os fracos. 2. Passe a informação sobre os compromissos ao candidato previamente. Ele precisa saber os nomes dos presentes no evento, do local, as demandas pontuais solicitadas pelos participantes do compromisso, enfim, todas as informações que lhe permitam instaurar um bom diálogo com as pessoas do local. 3. Não agende compromissos com mais de 2 semanas de antecedência. A agenda deve combinar estratégia com flexibilidade. Novos fatos surgem a cada dia, por isso deve haver espaços para que o candidato possa aproveitá-los.
4. Não divulgue toda a agenda para todos. Há certas informações que só são destinadas à imprensa, outras aos apoiadores e assim por diante. Nunca todos os agendamentos devem ser divulgados para todos. 5. Para finalizar, a equipe de agenda não pode nunca se esquecer de agradecer a todo e qualquer convite. A agenda pode ser dividida em influenciadores e apoiadores. Então, fique atento aos exemplos para identificar cada perfil. Todos aqueles que possuem poder de mobilização, isto é, que são lideranças em seus grupos, ficam registrados em influenciadores. São os técnicos, os gerentes, as pessoas influentes nas áreas da saúde, educação, agricultura e de serviços urbanos. Os apoiadores são os conhecidos do candidato, os ex-colegas, os amigos, familiares, os integrantes das associações, integrantes do partido, enfim, todos os que pelo seu engajamento participam dos eventos da campanha. As demandas solicitadas pela comunidade surgem durante o diagnóstico, durante os eventos, nas caminhadas, nas reuniões, por telefone, por mensagem e e-mails e até na porta da casa do candidato ou da equipe. As demandas podem surgir de qualquer lugar, por isso o candidato deve estar preparado e saber como agir em todas as situações. As demandas durante o processo eleitoral, elas precisam ter uma primeira análise, que é a análise de se o candidato pode ou não atender a demanda feita por um segmento ou até mesmo por um único eleitor. Por quê? Porque as demandas não podem ferir o que preceitua a legislação eleitoral, tanto na área contábil quanto na área jurídica. Então, a primeira questão da demanda recebida é: eu, como candidato, nós, como candidatura, como apoiadores, podemos atender essa demanda? Sim, podemos atender, não é crime eleitoral, a gente pode atender a demanda. Bom, a partir daí, alguém da coordenação de campanha precisa ter um acompanhamento dessa demanda. Não tem como se explicar para o eleitor que uma solicitação simples de representação, porque é isso que o candidato é, um representante de um segmento social, que ficou de fazer o encaminhamento de uma determinada solicitação, em pleno pleito eleitoral, ele simplesmente não dê retorno para o seu eleitor. Então, neste momento, a ter um efetivo controle do planejamento das demandas que chegam, de qual é o encaminhamento dado e qual é o feedback que vai se dar para o eleitor, é fundamental no processo, porque ele vai espelhar um respeito do candidato, um respeito da candidatura pela representação daquele eleitor. O nosso último módulo chegou ao fim. Esperamos que você tenha aproveitado ao máximo todas as aulas e já esteja com a organização da sua campanha em fase adiantada. Utilize todos os conteúdos aqui aprendidos com sabedoria e tenha a sala de aula virtual como apoio para dúvidas e pesquisa a conteúdos complementares. Parabéns! Você acaba de concluir o curso Saber para Vencer Eleições Estaduais. Uma ótima campanha a todos!